E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou comentar umas 7 ações aí para a gente ficar de olho nessa semana pós Black Friday, pensando no médio e longo prazo, né? A gente sempre tem boas opções de investimento na bolsa de valores, seja dividendos, seja crescimento, é você que escolhe a sua estratégia, mas primeiramente a gente sempre precisa avaliar o desconto. Então, primeiro, eu vou te ensinar aqui a analisar os principais indicadores para você aplicar aí nas suas análises e depois a gente vai direto com as empresas para estudo, indo bem direto ao ponto, tá bom? Esse aqui é mais um vídeo bem educativo e com racionalidade, tá? Trazendo boas empresas e os gatilhos aí que podem destravar valor daqui para frente. Então vamos direto ao ponto. A primeira empresa que eu quero comentar com vocês é a metalúrgica Gerdau. Vamos usar ela aqui para a gente fazer a análise preliminar e em seguida eu vou direto aí com as demais empresas sem pausa. Então olha só, começando aqui pelo valuation, né? O primeiro ponto aí que você investidor pode estar implementando na sua análise, né? A gente vai aí partir do PL da empresa, né? A gente vê aí que está em 4 vezes. Esse aqui é o preço-lucro, né? Ou seja, preço da ação dividido pelo lucro por ação. Esse indicador me fala em quantos anos eu preciso, né, para recuperar meu investimento na empresa, imaginando que ela vai distribuir todo o lucro para os investidores, caso ela permaneça com esse lucro constante. Então, quanto menor esse indicador, melhor. E vejam que ele está mais de 40% abaixo da média. É claro que tem um motivo para isso, não se engane, tá? Com PLs muito baixos, lembre-se que não existe almoço grátis na Bolsa de Valores. Já já eu explico mais. Mas agora olhando aí para o próximo indicador que você pode colocar na sua análise, que é o preço sobre valor patrimonial, né? Ou PVP, aqui é o seguinte, é o preço da ação divididos aí, né, pelo valor patrimonial por ação. O quanto a ação está sendo negociada em relação ao patrimônio, se está acima ou abaixo desse patrimônio. Quando está abaixo de 1, significa que ela está negociando em bolsa abaixo do valor patrimonial. Acima de 1, está negociando acima do valor patrimonial. Nesse caso, o desconto aí, entre aspas, né, é sempre quando estiver abaixo de 1. Veja então que a Gerdau está sendo negociada cerca de 40% abaixo do valor patrimonial. E historicamente ela está aí mais ou menos 12% abaixo, olhando hoje. E aí, para reforçar um pouco mais o nosso estudo, a gente passa aqui para o indicador EV/EBITDA. O EV é o valor de firma. Essa parte aqui da fórmula ela é composta pela soma do valor de mercado da empresa mais a dívida líquida menos o caixa. Então, o EV ele é, por exemplo, o valor que eu teria que pagar para adquirir a Gerdau, por exemplo, né, ou a empresa que você estiver analisando aí. E quando você compra as ações da empresa, é como se você estivesse pagando por isso. Vamos imaginar assim para a gente entender melhor. Já o EBITDA, né, que faz parte da fórmula, é uma métrica de resultado operacional, que me diz se as operações da empresa estão gerando lucro. Aqui, quando a gente mistura os dois, né, como está aqui EV/EBITDA, ele me mostra, né, ele me diz em quantos anos o meu resultado operacional EBITDA levaria para pagar o valor de firma, o EV. Basicamente é isso. Então, quanto menor esse indicador, em teoria, melhor, porque em menos tempo, né, em menos anos, a empresa se paga com a geração de caixa atual. Ou, né, eu, como investidor que comprei a empresa, em quanto tempo essa geração de caixa poderia me devolver o valor investido. É como eu disse, quanto menor, melhor. E aí veja que historicamente, né, esse indicador está abaixo da média, sinalizando que a empresa está gerando muito EBITDA. Hoje, aí, né, considera-se um desconto. Então, dentro de uma análise de indicadores de uma empresa, esses 3 principais indicadores que eu trouxe aqui já dá para você traçar um esboço inicial aí para buscar por ações que podem estar oferecendo um desconto. Mas como eu falei, não existe almoço grátis na Bolsa de Valores. Aqui no caso da Gerdau, por exemplo, né, o PL principalmente e até mesmo o PVP estão baixos, né, muito por conta de expectativas. E aí, em relação à Gerdau, né, são as baixas expectativas quanto ao preço do aço, que é o principal produto da empresa, inclusive que gera o EBITDA, tá? Então, é isso que a gente tem que ter essa noção, né? O que gera o resultado da empresa e, consequentemente, movimenta ali os indicadores junto com o preço da ação. Então, se no ano que vem esse indicador estiver encarecido um pouco, não é de se estranhar.
tá? E é por isso que a gente tem que considerar sempre um pouco aí do cenário macro nessas análises, porque o mercado ele tenta precificar o futuro o tempo todo. E hoje, em relação às siderúrgicas, né, estão pressionadas por conta do alto volume de importações de aço aqui no nosso mercado. E é o que pode pressionar as ações no curto prazo. Aí, para garantir esse risco, vamos dizer assim, seja qual for a empresa que você está investindo, né, quando a gente fala de risco, na sua análise preliminar, seja de qual for a empresa, a gente tem que olhar também a posição financeira da empresa. É isso que segura a empresa em momentos difíceis. Dívida baixa, principalmente, e dinheiro sobrando em caixa, tá? E aqui também, né, a gente tem a relação com o EBITDA. Por isso que ele é um indicador muito importante na hora de a gente fazer a nossa avaliação. A gente vai usar aqui o indicador dívida líquida sobre EBITDA para a gente fazer essa avaliação. Ele nos fala, né, em quanto tempo a empresa pagaria sua dívida líquida com o EBITDA atual. E a interpretação dele aqui é a seguinte, né? Abaixo de 1 quer dizer que em menos de um ano a empresa paga tudo de dívida líquida que ela tem, e acima de 1 significa que ela vai levar mais de um ano para pagar esse endividamento e assim por diante. Então aqui no caso da Gerdau, que a gente está usando como exemplo, está muito líquida, né? Frisando a boa saúde financeira da empresa. Então hoje, nesse preço que a gente está vendo aí, passado também a volatilidade do dividendo que foi recente, mas abaixo dos R$11, acho que Gerdau está barata, abaixo dos 10 seria melhor ainda, né? Já seria um belo desconto. Na minha visão, então, acho que vale colocar no radar aí nesse pós-Black Friday, né, como eu estou chamando o vídeo de hoje. Então essa é a dinâmica. Ações baratas com base nos indicadores, no valuation, considerando também a saúde financeira da empresa e um pouco aí do cenário macro que interfere direto nas cotações. Então agora que a gente já entendeu a dinâmica, vamos aí de forma mais rápida às outras empresas que se encaixam aí dentro desse contexto que eu estou trazendo aqui. Só quero lembrar você que se você quer aprender passo a passo tudo sobre análise fundamentalista, eu tenho um conteúdo completo, tá? Eu sou analista fundamentalista e eu criei esse material para que qualquer pessoa consiga analisar o mercado de ações de forma simples e direta e poder caminhar no mercado com as próprias pernas, tá? O link está aí na descrição para quem quiser participar. Mas voltando aqui, vamos para mais empresas. Então agora uma ação, né, de uma empresa bem fora do radar, bem longe aí do óbvio, é a Hypera Pharma, setor de medicamentos. Olha só essa empresa, né? E calma também, né, antes aí de tirar conclusões erradas. Vamos lá, começando então pelos indicadores de valuation, a gente tem um PL de 12 vezes, está bem abaixo aí da média, um preço sobre valor patrimonial em 1,9 vezes. Aí aqui talvez você pense assim, né? Mas não está caro? Você não falou que acima de 1 está negociando acima do valor patrimonial? Sim, verdade, mas aprenda a entender caso a caso, tá? Aqui é outro setor, é outra dinâmica, mas veja aqui, olhando o histórico, né, ele está na média, então está tranquilo. E olhando para EV/EBITDA, veja que ele está aí quase 30% abaixo da média. Como a gente viu, é um indicador de extrema importância. E quando a gente olha para a lucratividade da empresa, ela está na máxima. E de outro lado, né, as cotações corrigiram lá para os níveis de 2019, 2020. Então, nesses preços aí perto de R$ 34,00, pode estar barato hoje. E obviamente, né, o investidor tem que olhar para frente, né? Não adianta ficar só olhando para trás. Nesse sentido de olhar para frente, como é uma ação de crescimento, ela vem fazendo investimentos importantes, né, principalmente em pesquisa e desenvolvimento, além das aquisições que ela fez nos últimos anos, que foram muito importantes e que vem impulsionando novos lançamentos de produtos, e é justamente o que vem refletindo aí no aumento de receita e lucro que nós estamos observando aí nessa empresa. Ou seja, existe uma estratégia que a empresa está conseguindo implementar e ela está sendo bem executada e os resultados estão aparecendo. De outro lado, olhando para a alavancagem, ela se alavancou sim para isso, né? Fez aquisições, está investindo em pesquisa e desenvolvimento, mas voltando aí para o EBITDA, né, veja que ele acompanha esse crescimento da dívida. Então, tá tranquilo, não tem problema. A dívida subiu, mas o EBITDA está acompanhando. Então, não há motivos aí para preocupações no momento. E a empresa entrega resultado, é o mais importante. A gente vê pelas margens aí, né? Margem EBITDA 35%, margem líquida 21%. São números e indicadores que nos mostram que essa empresa está muito bem hoje e no médio e longo prazo pode estar num preço interessante. E vamos passando para mais empresas que também podem estar descontadas nessa
Black Friday, ainda fugindo aí do óbvio. A gente tem um segmento de papel e celulose. Hoje são 3 empresas, né, que a gente tem listadas em bolsa: Irani, Suzano e Klabin. Mas no vídeo de hoje eu quero levantar aqui a tese de Suzano, que eu vejo que é menos comentada aí entre os investidores pessoa física. É uma empresa que eu creio que o investidor estrangeiro, o institucional, ele está mais de olho, digamos assim. Vamos direto aqui ao que interessa, né, que são os múltiplos aí hoje. Então nós temos para a Suzano um preço-lucro em 4 vezes, um preço sobre valor patrimonial em 1,7 vezes, também está bem abaixo aí da média, né, além do EV/EBITDA, que também está abaixo da média. No valuation, então, olhando o resultado até hoje, a gente tem um desconto. Aqui é uma empresa que os resultados eles são, em maior parte, a celulose. Nesse trimestre, né, 74% da receita foi celulose e praticamente tudo é exportado, né? Então, para quem gosta aí de dolarizar a carteira, acho que é uma opção brasileira interessante aí nesse sentido. E as perspectivas de melhores preços de celulose, eles vêm surgindo. E é possível, né, que a empresa tenha melhores resultados. A gente teve reajuste de preço recentemente, né, tanto para a China quanto para a Europa. E pensando em 2024, a gente tem aí o projeto Cerrado da empresa, né, um projeto gigantesco aí, onde a empresa investiu alguns bilhões e já está aí em cerca de 78% concluído, com previsão de entrada em operação em junho de 2024. Talvez o maior gatilho aí para a empresa daqui para frente, imaginando que os preços de celulose melhorem, é o projeto Cerrado para 2024. A saúde financeira da empresa ainda vem se mantendo, né? Digamos que o pior já passou, ela estava muito mais alavancada a trimestres anteriores, a anos anteriores, e hoje deve segurar aí até a entrada do projeto em operação. Então vamos ver, né? Não é um setor tão tranquilo, o investidor tem que entender isso, mas olhando friamente o valuation aliado ao potencial de crescimento das operações da empresa, né? E com o projeto novo aí que vai vir em 2024, pode estar barata hoje. E aí eu vou listar também aqui a Klabin, porque é um negócio semelhante, né? Apesar que a Klabin está investindo mais em papéis, né? Já tem boa parte do EBITDA em papéis, mas nesse preço de Klabin, Suzano é mais descontada hoje na minha visão, tá? A Klabin também tem grandes projetos, vale demais o estudo, mas olhando friamente o valuation, como eu disse, hoje está um pouco mais cara que Suzano. Essas empresas que eu comentei até aqui, acho que são empresas mais para aquele investidor que já consolidou um pouco aí a carteira e está precisando de uma ação talvez mais estratégica para fechar algumas pontas, alguns setores aí que faltam no seu portfólio. Vejo como interessantes nesse sentido. Já para quem gosta, né, do óbvio, do basicão, como se diz, né, focado em dividendos, eu já levantei outras teses aqui, inclusive no último vídeo, né, que eu postei, onde eu falei de algumas empresas para 2024, onde eu foquei muito no setor de atuação, né, que não pode faltar numa carteira previdenciária, né? Falei das elétricas, o segmento de seguros e também os bancos, com alguns nomes aí que estão baratos. Então, vou deixar aí no card para vocês complementarem os estudos, mas eu vou aproveitar porque dessas empresas aqui do vídeo que eu postei por último, vou trazer para o nosso contexto aqui de Black Friday, de ações baratas. Vou colocar a Transmissão Paulista, que eu falei do Racional em outros vídeos. Vou listar aqui também a BB Seguridade, dentro aqui do Racional de hoje também, repetindo a tese do último vídeo. E vou listar também a BR Partners, com o mesmo racional inserido dentro desse contexto de desconto, olhando oportunidade no médio e longo prazo, tá? E aí, para a gente fechar aqui o racional, eu quero listar também, né, a tese aqui de 3R, empresa do setor petrolífero, como ação para ficar de olho, baseado também em alguns resultados da empresa. A gente vê que a receita vem subindo fortemente, então esse é um indicativo de quê? Que é questão de tempo, tá? Até os lucros da empresa começarem a vir mais consistentes. A empresa ela está produzindo e vendendo mais, e com isso o lucro está logo ali, porque as margens do petróleo são boas, né? A gente basta olhar aí as outras empresas, a gente até vai ver aqui um case semelhante, né? Que é o da PetroRio, por exemplo. Veja que lá no início aí das operações da PetroRio teve também vários prejuízos, gerou receita, mas não dava lucro, até que ela começou a fazer aquisições e aí a coisa foi mudando e hoje mudou completamente, né? A estratégia da 3R é exatamente a mesma e ela vem buscando fazer exatamente o que a PetroRio já fez, que é adquirir bons ativos, né, já maduros, são os campos aí de petróleo, então ela vai revitalizando esses ativos e buscando a melhoria operacional, aumentando produção e reduzindo custos. A produção
está aumentando, mas ainda tem um caminho a ser percorrido, porque ela está só no início das operações e os custos ainda são altos. Mas olhando esse horizonte, né, pode ser sim uma nova PetroRio, entre aspas, digamos assim. Então eu vejo como uma ação barata hoje, acho que vale a pena o estudo, e eu posso trazer um vídeo mais à frente falando mais aí do case de 3R Petroleum. E aí não custa eu lembrar mais uma vez, você que está montando carteira agora, atenção a esse detalhe. Novamente, tá pessoal, tem empresa aqui que ainda não é para você iniciante, como é o caso aí da 3R, da Suzano, até mesmo a Gerdau, né? São empresas cíclicas, como eu disse antes, são empresas aí para quem já tem uma carteira já com uma certa maturidade, né? E aí sim pode ter espaço para um upside a mais sem problemas, olhando para outros cases que pode estar descontado hoje, mas não é encher a carteira aí com esse tipo de empresa, porque senão você aumenta muito seu risco. Tá bom? Primeiro é entender o negócio, buscar pelo desconto sim, buscar pela valorização sim, mas olhar principalmente fundamentado em resultados, tá? Olhar o macro, como que tá, e as perspectivas para o setor da empresa baseado no que a empresa está fazendo hoje. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei aqui, né? Principalmente o início, aí, onde eu mostrei um pouco do racional para você já eliminar empresas potencialmente ruins. Se você não entendeu, me pergunta aí nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço então, bons estudos e a gente se fala no próximo vídeo. Até lá!